Agora vamos tratar do período posterior à Grande Rebelião de 1857. Justamente como nós falamos, essa rebelião ela é um divisor de águas, né? Depois da rebelião, os poderes constitutivos, a própria coroa britânica assume definitivamente o controle administrativo da colônia, né? do caso da Índia, né? Então, a Companhia das Índias Orientais ela é extinta, né? Ela deixa de existir definitivamente, e o controle direto passa a ser agora da coroa britânica através do secretariado, né? Que é o Indian Office, né? E no ano seguinte é criado ou recriado, né? o reinstalado, né? O cargo de governador-geral, né? Quer dizer, a figura que era o representante britânico da coroa na Índia, né? Em 1877, esse cargo de governador-geral também vai se chamar de vice-rei, né? Então, esse período aí é o período marcado por uma série de vice-reinados, né? São vários governantes, né, que são indicados pelo parlamento e que passam a ser agora governadores, né, da colônia, né? Bem, a primeira questão a considerar é justamente isso, né? Quando a companhia deixa de ser agora a principal gestor, né, administrador colonial, e agora passa às mãos do governo, né? E isso vai levar a uma reorganização, né, do ponto de vista da estrutura administrativa colonial, né? Essa vai ser uma das principais mudanças, né? Então, a antiga administração colonial, que era organizada pela companhia, ela que a gente chama esse serviço, né, esse serviço civil de Raj, né, esse Raj que era feito pela companhia, ele era baseado em relações clientelistas entre os administradores coloniais e segmentos dessas elites nativas, né? Em grande parte, os cargos coloniais eles terminavam sendo barganhados, havia uma espécie de comércio, né, desses cargos por parte dessa administração da companhia, né? Agora, com o novo gerenciamento feito pelo Estado, isso muda significativamente. Eles começam a adotar um novo critério de formação desse serviço administrativo, né? Esse serviço agora ele passa a ser, por exemplo, selecionado através de concursos, né? Os candidatos são submetidos à prova e são provas muito concorridas, né? E, e, e os candidatos fazem essas provas e o que passa, né? No caso, o mais habilitado, né, é que é admitido no serviço. Então, é um serviço muito, vamos dizer assim, se torna agora um serviço baseado no mérito, né, e há todo um novo perfil, né, de se criar uma ideia de missão, né, de uma missão de administrar a colônia da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível, né. Esses candidatos que vão compor o serviço civil, né, eles são submetidos à prova, né? Essas provas elas vão versar sobre história, direito, né, e também línguas relacionadas todas elas à Índia, né? E boa parte dos concorrentes eles vêm de universidades, das grandes universidades britânicas, né, como Oxford e Cambridge. Bem, esse serviço ele vai se constituir num número, né, de 1.000 cargos, mais ou menos 1.000 cargos do chamado serviço pactuado, que seria o alto escalão, né, desse serviço público. E abaixo desse alto escalão teria o chamado o serviço não pactuado, né? Esse sim, aí caberia a presença de
de indianos, né? Bem, mas o fato é que existe toda uma hierarquia, né? E todo um protocolo que passa a ser adotado no sistema de administração colonial. Bem, além disso, né, depois dessa mudança do serviço, né, no serviço civil na administração colonial, o que a gente vai perceber, né, em relação à própria administração colonial é um certo dilema, né, que é um dilema que vai marcar toda a história da colonização na Índia, mas sobretudo esse período posterior, que é justamente o dilema de cooptar ou não as elites nativas. Para alguns britânicos, era importante a cooptação dessas elites, que essas elites passassem também a participar, né, do sistema de administração. E alguns até acreditavam que futuramente elas que se tornariam autônomas e aí governariam o próprio país, né? Mas, sobretudo, os britânicos que viviam na Índia, né, eles rejeitavam essa solução de pactuar, né? A ideia era muito mais de que o indiano sempre deveria estar numa situação, né, abaixo, né, da situação do colonizador. E até poderia ser usada a coerção para impedir qualquer tipo de vontade de ascensão desses grupos, né, dessa elite nativa. Então isso vai causar um certo dilema, porque, por um lado, você tem posições que são mais liberais, posições que são mais de oferecer, de permitir, né, e de conceder direitos, e até direitos iguais para os nativos, para os indianos, mas, por outro lado, existe o temor por parte dos grupos mais conservadores de que a concessão dessas medidas termine gerando, né, algo adverso, né, para a própria colonização. Bem, o fato é que depois da rebelião, a monarca, a rainha, né, a rainha Vitória, ela vai conceder, ela vai dar um tom conciliatório e conceder uma série de medidas no sentido de abrandar essas tensões, né, e reorganizar a base, vamos dizer assim, de sustentação colonial. Então, o que é que ela vai apresentar? Né? Uma é a suspensão do processo de anexação dos estados principescos. Então, aquela ideia de que a colônia ia dominando todos esses estados, ela para e estabelece que os estados principescos vão ter suas autonomias garantidas. A outra coisa é justamente reforçar, né, essa nobreza nativa, esses nobres, né, essa antiga nobreza que existia na Índia, né, é reforçada nesse momento. E, por outro lado, ela procura conter a ingerência das missões cristãs sobre os costumes e a religião nativa, né? Que isso era uma das tensões que tinha até, né, levado à própria rebelião. Bem, a gente vai ter alguns breves períodos de reformismo, né? Um deles justamente com o vice-rei, o George Robinson, né, o chamado Marquês de Ripon, né? Ele vai governar de 1880 até 1884. E nesse período ele vai implementar algumas leis que estabelecem certas igualdades jurídicas, né? Igualdades de tribunal, né? Para entre indianos e britânicos, né? Isso vai gerar uma série de contestação, né? Um clima bastante de retomada de revoltas, agora por parte dos britânicos na Índia, né? Mas o que vai permanecer durante esse período aí dos anos 80 até até a independência da Índia,
é justamente um renascimento de um conservadorismo social, né? Então, esse conservadorismo social está em várias ações, né? Há uma reforma do exército no sentido de garantir a divisão de castas e a questão das regiões, né? Ou seja, o exército era dividido hierarquicamente a partir da estrutura social tradicional indiana, né? Havia também uma recomposição dos contingentes britânicos e a diminuição dos contingentes nativos, né? Porque a proporção era muito maior, né? Havia uma desproporção, né? E justamente isso causava uma certa situação de perigo, né? Então há um certo reequilíbrio, né? Eles diminuem o número de cipaios e aumentam o número de europeus envolvidos no exército. Bem, e o que vai, como eu falei, o que vai permanecer é justamente uma visão tradicionalista da Índia, né? Os próprios funcionários coloniais vão passar a ver a Índia como uma sociedade tradicional, uma sociedade de príncipes, né? de castas, né? de uma vida agrária, né? O Ferguson, né, o historiador Ferguson, ele vai dizer que esse tipo de visão, cada vez mais nostálgica, né, que vai marcar muito o fim da era vitoriana, né, uma visão cada vez mais que recorre ao rural, recorre ao imutável, né, faz referência a uma nobreza proprietária de terra, né, a párocos, a chalés, né, com telhados de palha, né, a questão assim, da uma vida de aldeão. Essa imagem, né, totalmente contrastante com a sociedade britânica, uma sociedade fortemente industrial, essa imagem é que vai começar a ser essa propagada nostálgica, né, dos bons tempos do império, do reino da Inglaterra. Né? Então ele vai chamar essa visão inglesa, que de certo modo é transferida para a imagem da própria Índia, de uma visão torientalista. Né? Torientalista. E Tory é justamente essas classes conservadoras, aristocráticas de terra britânica. Então, essa imagem ela vai se construir como uma imagem que é traçada, né, é estabelecida para a própria Índia. O apogeu desse orientalismo, né, dessa visão conservadora, vai se dar através do vice-reinado do George Curzon. Né? O George Curzon ele vai governar de 1899 a 1905. E o George Curzon, quando ele assume, ele vai dizer que ele estava assumindo para restaurar o domínio britânico na Índia. Né? Que liberais como o Robinson tinham, de certo modo, minado esse domínio. Né? Então, o Curzon vai justamente procurar realçar os contornos feudais da Índia. Ele vai valorizar, né, os estados principescos, as figuras dos marajás tradicionais, né? E ele vai ver nessas figuras a verdadeira Índia. Né? Isso vai ficar muito marcado justamente na valorização que ele vai dar a essa arquitetura grandiosa que a Índia tinha, essa arquitetura do passado. Né? Então você vai ter aí, em relação ao Taj Mahal, né, e o Fatehpur, né, Sikri, né, que são duas edificações majestosas do passado, né, que ele vai restaurar e que, para ele, é a verdadeira imagem da Índia. E, por outro lado, ele vai construir o Memorial Vitória, né, na cidade de Calcutá, como prova, né, do domínio, da presença britânica na cidade. E um dos acontecimentos que vai marcar justamente esse orientalismo, né, é uma cerimônia na Índia chamada Durbar, né? O Durbar de Delhi, da cidade de Delhi. E ele vai realizar em 1901, um Durbar que é justamente essa cerimônia pomposa, né? Uma procissão de elefantes, todos paramentados, né?
carregando a nobreza, né, nas suas costas. Né? Então é uma procissão que vai marcar esse olhar, essa imagem que o curso e a imagem tradicional que vem se constituindo sobre a Índia.